Olá, eu sou a professora Kátia Malaquias e esse aqui é o seu podcast Uni São José. Esse espaço de comunicação entre a instituição e toda a comunidade acadêmica. Nós já queremos agradecer a você, aluno, professor, funcionário que já nos encontra aí pelos corredores, falando, comentando, parabenizando, criticando também esse espaço, você que tem deixado a sua opinião, as suas sugestões de convidados, sugestões de temas a serem abordados aqui. Nós queremos te agradecer, dizer para você continuar acompanhando o nosso podcast, ativa aí o sininho aí na plataforma que você utilizar. E você que está, por algum motivo, tendo contato com o canal da Uni São José hoje pela primeira vez, vai lá, entra no nosso site sãojosé.br, entra lá no nosso Instagram, @UniSãoJosé. Vem aqui também conhecer o nosso espaço, conhecer como funciona a nossa infraestrutura, os nossos cursos. Então, nós queremos te agradecer por já estar também apoiando esse espaço aqui. Hoje, estamos aqui com a presença ilustríssima do professor Vitor Ramos. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço. Professor Vitor é coordenador, entre muitas outras coisas, ele é o coordenador pedagógico, né, do curso de pedagogia. Desculpa, ato falho, gente. Tô viciada já, condicionada. Do curso de pedagogia presencial e de todos os cursos EAD de licenciatura. Né? Ele vai falar aqui a respeito desses cursos, mas assim, é um privilégio. Eu estou fazendo um esforço enorme para poder chamá-lo de professor, não chamá-lo pelo nome. A gente se trata de amigo, mas hoje a gente vai... Hoje a gente vai manter uma linha. Vai manter uma linha, assim, porque... clássica. Então, eu coloquei abri uma caixinha de perguntas no Instagram, falei para as meninas da Atlética, para os meninas e meninos também do curso, que o curso de pedagogia tem muitos meninos, deixarem sugestões de perguntas para a gente poder discutir aqui temas diversos. Espero que dê tempo, o programa é gravado, espero que dê tempo das meninas mandarem aí as perguntas para eu poder fazer aqui para o professor Vitor. Professor, eu posso chamar você de Vitor? Acho que sim. Posso, Vitor? De amigo também. Amigo. Mas acho que amigo vai ficar estranho para quem está assistindo e não. Vamos manter a linha do Vitor, não tem problema não. Vitor, você tem 3 graduações. 2,5. 3. É porque uma eu não exerço diretamente, né? Não importa. Mas fala para mim, que trajetória é essa? Como é que começou isso? Qual foi a primeira, qual foi a segunda, qual foi a terceira, qual que você não exerce? Fala aí para mim. Então, assim, a minha vida começa como professor aos 14 anos, em função do curso de formação de professores, o curso normal. Ali eu já sabia que eu queria ser professor, ainda estava tateando de que eu queria ser professor. Então veio todo egresso do curso de formação de professores tem a aspiração inicial de fazer o curso de pedagogia, mas esse não foi, né, o meu primeiro curso. Então, inclusive, a gente tem isso aqui na Uni São José, muitos dos nossos alunos do Colégio Realengo vêm para fazer pedagogia com a gente, porque é o caminho natural, né, o caminho natural de quem faz o curso de formação de professores seguir pela pedagogia. Mas eu queria fazer diferente, porque eu arrumei ideia. Mas, na verdade, eu já fazia curso de idiomas há muitos anos. Eu ganhei uma bolsa de estudos na escola pública, onde eu participava de um projeto, e aí eu consegui fazer o curso de idiomas e terminei o curso com 15 anos. E aí já fazia o tal do um curso de formação de professores, que era o Teacher Training Course, para ser professor de curso de idiomas. Paralelamente, fazia o curso normal. Então, eu começo a trabalhar na escola por conta do curso normal, e em pouco espaço de tempo eu começo a ser o teacher, né, o professor de inglês das crianças, porque eu tinha esse curso de formação de professores. E aí, por conta dessa experiência linguística, eu achei legal seguir pelo caminho da linguagem, e minha primeira graduação foi em letras, português e inglês. Eu ingressei na graduação em letras com 16 anos, e aí isso é um outro rolê, a questão de eu ter pulado algumas séries na época da escola, Mas né? o que rolou? O que aconteceu? Eu fui... Superdotado? Superdotado é um termo anterior que a gente usa. E aí é legal. Habilidades? É o termo que a gente usa hoje em dia. E aí eu falo muito sobre isso, sobre educação inclusiva. Inclusive, aqui na Uni São José, a gente está capitaneando movimentos para a construção de um núcleo de educação inclusiva. Você também tá à parte nessa discussão. E essa tecla
de educação especial na perspectiva do aluno com altas habilidades, ela é pouco explorada aqui no nosso país. Especialmente por conta da necessidade de atender alunos que têm outras questões que exigem e demandam um atendimento especializado um pouco maior. Alunos com necessidade de suporte maior no autismo, alunos com síndrome de Down, alunos com N deficiências. Então, as altas habilidades, elas acabam sendo E como é que foi ser de lado. um aluno com altas habilidades na escola pública? Isso é o ponto que eu queria chamar a atenção. Olha, eu diria que seria desafiador, mas não foi. Porque eu tive uma assistência muito legal, muito maravilhosa. E aí esse é o ponto. Eu acho que eu não teria sido tão bem assistido se eu não estivesse na escola que era em frente à minha casa. Então havia uma relação muito próxima entre a minha família, a minha avó, que foi muito responsável pela minha criação enquanto minha mãe trabalhava. Sou filho de mãe solo. Por isso que eu tenho uma admiração muito grande por você também, porque eu vejo muito do seu traço, sua personalidade de mãe, no traço de personalidade de mãe que eu tinha, né? E aí, dentro dessa perspectiva, eu fui logo no primeiro momento que eu cheguei à escola, na primeira semana, minha professora da primeira série, a tia Rosângela, que Deus a tenha, percebeu que eu já sabia ler e escrever e não era muito comum na primeira série os alunos já chegarem lendo e escrevendo. E aí ela chamou minha mãe e falou, olha, seu filho precisa passar por uma avaliação psicológica, a coordenadoria de educação tem isso, a gente vai fazer uma junta e vai avaliá-lo. E aí minha mãe falou, tudo bem, vamos lá. Eu acho que esse é um ponto importante também. Se a minha mãe não tivesse tocado o barco e dito assim, vamos lá, vamos seguir. Aberto esse caminho. E aí seguimos. E aí na segunda semana de aula eu fui para a segunda série do ensino fundamental. Ainda era chamada de série, hoje ano, né? Ganha mais um. E aí eu fui para a segunda série, tive aula com a professora Penha, também que Deus a tenha. Mas, enfim... né? Tá estranha essa coisa do falecimento das minhas professoras. Mas estudei com a tia Penha um mês. E aí a tia Penha chama minha mãe novamente e fala, olha, seu filho tem condições de fazer mais uma série e tudo mais. E aí eu fui pra terceira série 2 meses depois. Então eu acho que para quem estuda legislação educacional, meu histórico escolar do ensino fundamental é um material todo útil. Muito legal, porque tá cheio de respaldos de legislação, pareceres e tudo mais. Mas isso fez com que eu chegasse à faculdade aos 16. Muito cedo, né? Sim. E aí, uma das coisas que os psicólogos posicionaram minha mãe era da necessidade de eu fazer acompanhamento terapêutico desde que ela percebesse a necessidade, porque eu talvez pudesse apresentar algum comportamento diferenciado em relação à minha idade. E aí eu começo a fazer terapias com uns 11, 12 anos, e aí a estratégia que eu desenvolvi com a terapeuta foi muito curiosa, que era enganar todo mundo em relação à minha idade. Eu sou bem alto, né? Sim, passa batidão. Eu tenho essa coisa mais séria, eu tô brincando aqui com você porque você é minha amiga, mas eu fico mais quieto na minha. Quem me conhece de corredor aqui na faculdade até fala, o Vitor é uma pessoa muito séria, né? Chato. Mas assim, diante disso tudo, eu mantinha uma linha de seriedade e enganava a minha idade 2 anos pra frente. Então, quando chegou na época do ensino médio, que os meus colegas foram pro alistamento militar, eu fui junto. E aí, na hora que eles entraram, eu fugi do alistamento militar e fui pra casa, porque eu não podia servir. E eu fui levando isso. Fez esse teatro? Fiz esse teatro até, acho que 2 anos atrás, foi quando meus amigos descobriram de fato a minha idade e que eu tinha pulado. Comecei a trabalhar na graduação com 19, e isso também foi um desafio. O diretor da faculdade onde eu trabalhei já era um senhorzinho e ele disse, mas você é um rapaz sério, você consegue enganar bem. Se perguntarem a sua idade, você não responda. Então tinha bolão, tinha desafio, tinha caixinha de pergunta no Instagram. Mas só o pessoal do RH que sabia sua idade. Só o pessoal do RH sabia minha idade, nem os colegas professores, nem os alunos tinham noção de quantos anos eu tinha de fato. E eu fui enganando hoje, nem eu mais sei quantos anos eu tenho, de tanto tempo enganando as pessoas em relação à minha idade. Já entrou no auto-engano. Já também. Me engano, eu não sei. Talvez eu entre numa crise existencial. E aí você faz letras, português e inglês, e depois... E aí o que acontece? Fazendo letras português e inglês, eu gostei muito do fenômeno da linguagem, como o cérebro funciona em relação à aprendizagem e tudo mais. Fiz o meu TCC sobre isso, sobre a aquisição de inglês, quais eram as interferências que o português causava no aprendizado do inglês. E a minha orientadora na época, e aí eu acho que esse é o papel fundamental de um professor, né? Empurrar o aluno, dizer, vai que tem condições. Né? E aí a minha orientadora disse que eu podia continuar os meus estudos, que me sugeriu fazer uma pós-graduação lato sensu,
E, paralelamente, eu tinha uma professora de literatura portuguesa, que você conheceu, ela veio nos visitar uma vez. Sim, sim. E essa professora foi minha professora na escola, onde aconteceu todo aquele rolê que eu contei pra você. Sim. E ela, minha professora da 5ª série, que tinha se tornado minha professora de literatura na faculdade, diz pra mim, você não vai fazer pós-graduação coisa nenhuma, você vai fazer o mestrado, não tem por que você fazer uma pós-graduação lato sensu, se o teu tema já tá tão bem desenhadinho. E eu disse, mas minha orientadora disse que não. Ela, eu dou na sua cara se você não for fazer essa prova. Ela, você quer que eu te inscreva? Eu falei, não precisa. E aí eu comecei a buscar possíveis orientadores na área de linguística. Sim. Né, pra ver como é que a nossa mente trabalha aprendendo inglês. E aí eu encontrei na Universidade Federal Fluminense, na UF, meu orientador, o professor Eduardo Kennedy, que é um autor, assim, bem relevante dentro dessa área. E aí o Eduardo Kennedy me diz assim, no Facebook, porque eu fui ao Facebook e falei, olá, professor, eu tenho um trabalho, na cara de pau, sobre isso, isso e isso. Há um Extinto, quase extinto o Facebook. É o instinto do Facebook. E eu acho importante falar isso para os nossos estudantes aqui, né? Porque existe um estigma que, por exemplo, o aluno do curso noturno ele tem prejuízos em relação à aprendizagem, que o aluno do curso noturno de universidade privada não consegue acessar a cursos de mestrado e doutorado ou concursos públicos e não tem nada a ver, né? Eu fui aluno do ensino noturno, né, mesmo com uma idade muito incipiente. Eu era aluno do ensino noturno porque trabalhava a beça durante o dia, como professor de curso de idiomas, já tinha começado a trabalhar em escola como professor de inglês, ao longo da graduação fui alcançando alguns espaços e mais pro finalzinho da graduação eu era coordenador pedagógico em 2 escolas e professor de 2 e de 3 cursos de idiomas. Trabalhava a beça. Nossa. Nem trabalho tanto hoje em dia. Não. Deixa eu te fazer status cortar rapidinho. Sim. Já que você já estuda isso há muito tempo, por que algumas pessoas têm muita dificuldade de aprender outros idiomas e outras pessoas, neurolinguisticamente, hoje você pode falar isso. Algumas pessoas têm uma facilidade enorme de adquirir outro idioma e outras têm mais dificuldade. Olha, tem muitas explicações para esse fenômeno. A primeira delas é um fator biológico, né? Existe uma substância no nosso organismo que é a dopamina, que é muito falada, que está ligada à sensação de saciedade, prazer, que quando produzida em níveis inferiores, causa um atraso no processo de aquisição de uma outra língua. Então, esse é um fator crucial. Tem estudos como, por exemplo, de Michael Ullman, na Universidade de Nova York, falando especificamente sobre isso. Depois eu posso mandar até para você colocar na legenda, né, esse estudo. Os meninos, Carlos. E aí tem dados específicos. Dá pra fazer isso, Carlos? Na legenda, né? Na descrição do vídeo, colocar o linkzinho do estudo. Porque tem um dado importante. Mulheres produzem mais dopamina, então tem mais facilidade na aprendizagem de línguas adicionais. Desculpa aí, natureza. E aí tem uns estudos muito interessantes sobre isso. Outro fator, assim, determinante, aí não é no neuro, não é no biológico, mas sim no psicológico, é o fato de que a gente tem alguns fatores sociais que atrapalham esse processo de aprendizagem. Então, temos um estigma das pessoas dizendo, pra que você vai aprender isso? Ou, ninguém da nossa família aprende, ou isso não vai servir pra nada. Ou o contrário, também uma pressão muito grande, a pessoa trava. Tem que saber, tem que aprender. Vai aprender porque senão você vai perder seu emprego. Esse tipo de coisa causa bloqueios, né? Eu até estudei bastante sobre esses bloqueios ao longo do mestrado. Sim. Então, tem uma questão neuroquímica ali, tem uma questão social. Social, sobretudo, né? E a gente sabe que existem fatores genéticos também envolvidos aí. Então, pessoas, filhas de pessoas que aprenderam uma língua adicional, hoje em dia a gente fala muito língua adicional substituindo o termo língua estrangeira. Sim. Uma pessoa que aprende uma língua adicional, que é filha de pessoas que aprenderam uma língua adicional, tem uma certa facilidade no acesso a isso, porque vem de uma carga genética mais facilitada para tal. Né? Mas são todas teorias que se complementam, né? Sim. E eu queria investigar isso, entrei em contato com o professor na cara de pau, e é isso que eu queria deixar assim como ensinamento para o pessoal daqui. Quer fazer mestrado? O caminho inicial é entrar em contato com o professor de universidade a qual você quer ingressar. Olá, eu quero pesquisar isso, isso, isso e isso. O senhor pode me atender? Na cara de pau. E aí, eles atendem. Isso que foi muito legal. Se for um negócio interessante pra ele. Exatamente. E aí, ele me atendeu, marcou comigo na outra semana, a gente sentou, eu expliquei o tema, ele gostou, me desafiou, ele disse, olha só, dificuldades em aprender inglês em relação ao português é um tema muito bacana, mas você tem que escolher um objeto de pesquisa. E aí objeto de pesquisa, mas como assim, professor? Você tem que escolher um fenômeno
que o brasileiro tenha dificuldade. Eu voltei para casa pensando aquilo na barca, né? Voltei Sim, a de barca, Niterói, olhando na o Praça sol se Mauá. pondo na Praça Mauá, pensando como é, e voltei para dar aula à noite no curso de inglês. E aí, na aula da noite do Veio o curso de inglês, fenômeno. veio o fenômeno na aula. Eu fui ensinar o tal do present perfect. E aí é um tempo verbal do inglês muito esquisito, que tem uma pegada assim de você dizer, por exemplo, ele tem morrido, né? He has died. Que em português não faz sentido nenhum, mas em inglês está relatando uma coisa que aconteceu no passado e influenciou o presente. Em português a gente fala ele tem comido, ele tem bebido, que é uma coisa que começou no passado e permanece, mas esse tem morrido soa estranho. Fica estranho. Meus alunos, aí eu, na noite escrevi para ele, professor, já achei o meu tema. E de fato foi o tema que eu persegui ao longo do mestrado. Terminei o mestrado falando sobre esse assunto, e aí no meu mestrado eu pesquisei basicamente dentro da psicolinguística, que é um campo dos estudos de linguagem, como que a mente do brasileiro trabalha ao redor do aprendizado de coisas que não fazem parte da sua rotina linguística em português, e o quanto isso causa avanços ou desavanços. Ali eu encontrei um resultado muito interessante. Brasileiros não processam mentalmente present perfect, nem em níveis mais avançados, tal como um falante nativo de inglês processa. E como é que você mediu isso? As medidas foram feitas por alguns experimentos, usando caixa de resposta e um programa de computador da psicologia chamado SciScope. E a psicologia nesse rolê todo? Haha, esse é o ponto. Como é que a psicologia entrou nessa história toda? Ao longo do mestrado, eu fui percebendo a necessidade de um aparato um pouco maior do conhecimento da mente humana. Uhum. O que eu tinha aprendido na graduação de psicologia? Eu tinha feito uma disciplina chamada Psicologia da Educação. Exatamente. Hoje aqui na Uni-São José, os nossos alunos têm até um aparato muito maior em psicologia. Tem aula de neurociência. Tem neurociência lá na pedagogia. Sim. Eles têm psicologia do desenvolvimento. Sim. Eles têm psicologia da aprendizagem e eles têm fundamentos da psicologia. E a gente trata psicomotricidade em corpo e movimento. Olha só, então assim, a base psico que hoje nós temos aqui na Uni-São José garante ao nosso aluno da pedagogia um da suporte história, muito maior do que o que você teve. Com certeza, que você teve, que eu tive. Claro. A graduação que a gente fez tinha um conhecimento de psicologia muito menor, né? E ainda temos uma vantagem, né? Hoje aqui na Uni-São José a gente tem a graduação em psicologia. Sim, então, sim. assim, dá para fechar um campo de formação muito importante aí. Sim. Acho que todos os profissionais precisam de um aparato grande de psicologia. Sim. E aí da educação, né? Uhum. Independente de ser professor. Independente, pessoal do comercial, sim. o pessoal da administração. Quem trabalha com educação tem que e quem é da de educação comportamento de mente. Sim. Fundamentalmente. E aí eu me desafiei aí, perguntei ao Eduardo Kennedy como é que era o processo para graduação de acesso à psicologia e me embrenhei em estudar psicologia lá na UF enquanto fazia o mestrado e trabalhava em 5 lugares. Gente, você recomenda isso para as pessoas? Então, eu tô bem, assim... Faço uso de poucas medicações. Mentira, não faço uso de medicação nenhuma, exceto vitamina C, que é importante. E a D eu pego sol, ajuda. E você, mestrado, psicologia? Fui mestrado psicologia paralelo, né? 3 anos de psicologia, 4 anos. 3 anos porque e meio, você, 4. Algumas disciplinas você aproveitou, né? Isso. Nunca segui esse campo de trabalho, nunca trabalhei na área da psicologia diretamente. Apesar de hoje estar na direção de uma clínica de saúde mental, eu não trabalho diretamente com atendimento, só quando pinta um ou outro, mas não é a ideia. Eu fui um professor perseguindo o conhecimento da psicologia. Sim. Né? E continuo sendo um professor perseguindo conhecimentos de áreas que me tornam um professor melhor preparado para atender meu aluno. Né? Eu acho que o foco todo eram os meus alunos. Eu fui pesquisar Present Perfect no mestrado porque eu queria atender melhor os meus alunos. Eu publiquei, depois do mestrado, um livro que tem o mesmo nome, Present Perfect, porque eu queria ajudar professores a terem uma maneira de ensinar Present Perfect de um jeito menos complicado. Um instrumento, né, de ensino de Present Perfect. Isso aí. E estava engavetado, eu devo lançar no final desse ano, um livro que casa tudo isso. O conhecimento de psicologia, o conhecimento da pedagogia e o conhecimento dessa caminhada que eu tenho em neurociência, bem como essa experiência, comecei com 19, estou indo para 31, dentro do ensino superior. Você sabe a sua idade, na verdade. Agora eu sei. Que é um livro chamado 50 Dicas Acadêmicas, 2 pontos. Um manual de sobrevivência ao ensino superior.
Então, a ideia desse livro é justamente garantir para as pessoas que têm dificuldades no trato, né? Às vezes tem muitos anos que a pessoa não estuda. Eu vejo muito isso no curso de pedagogia. A pessoa está com 40, 50 anos e ingressa e vem estudar aqui conosco. E ela fala, ai, eu não estou conseguindo fazer trabalho em grupo, essas ferramentas tecnológicas são muitas. Então, é um livro que cada página tem uma dica e as dicas têm um quê de comédia, assim, Meu nome, sabe? 50 dicas? 50 dicas acadêmicas. O Manual de Sobrevivência ao Ensino Superior. A minha pretensão é publicá-lo em dezembro. Sim, Falta a dica 48, 49 e 50. Faltam 3 dicas para terminar o livro. Até o final do ano dá tempo. Acho que sim. E aí depois... Aí agora você está no doutorado. Eu estou no doutorado. Entre esse momento e o doutorado, eu tive um vácuo de 7 anos. E eu acho que foi um vácuo importante. Necessário. Sim, para respirar. Sim. Porque, olha como é que eu tô falando atropelado, Sim. porque eu tô narrando uma história muito atropelada. Sim, a narrativa acompanha Uhum. a velocidade dos fatos, na verdade. De fato, assim, você entra na escola de educação básica e vai em 2 semanas para outra série, com outra professora, com outros colegas, depois... Aí termina o ensino médio, paralelo ao ensino médio, que eu não fiz formação de professores integrado ao ensino médio. Eu queria ser exótico. Num outro lugar. Eu queria fazer num outro lugar. Nossa. Porque eu tinha preocupação de não ter acesso ao conteúdo todo da formação geral do ensino médio. Então eu ficava, e se eu não quiser ser professor? Olha a minha maluquice, se eu não quiser ser professor. Acho que eu dou aula desde sempre, mas inclusive com 6 anos eu fiz uma plaquinha, aulas particulares, colei no meu portão. Eu não consegui aluno nenhum, foi a prova que eu não sou um bom empreendedor, eu sou bom professor, eu não sou bom com empreendimentos, foi minha primeira empresa falida, né? Não tive nenhum aluno me procurando, acho que a placa não estava muito boa, mas vim numa batida, E aí, o que acontecia nesse período, né? Eu terminei o mestrado com 20 anos, né? Uma graduação pendurada, um curso técnico de formação de professores. E nesse momento, quando eu termino o mestrado, eu sou convidado para ser coordenador acadêmico geral da faculdade onde eu era professor. Sim. E aí já veio um peso muito grande. Era uma faculdade de idosos. Sim, né? Eu era o menininho de todo mundo. Um lapso temporal, um abismo o mais geracional. Jovem tinha 50. Sim. O mais velho, 230. Olha o etarismo. Que era o nosso diretor. Mas... essa coisa de conviver com pessoas mais idosas me fizeram uma pessoa muito séria. E aí eu percebi, me caiu a ficha quando eu terminei o mestrado, que eu nunca tinha tido um relacionamento afetivo com ninguém, por exemplo. Que eu nunca tinha me permitido ir numa balada, por exemplo. Que eu nunca tinha me permitido a ser jovem. E pagou aí, um preço. Você pagou um preço. Sim, sim. Mas também tinha ganhado aos 20 e poucos anos uma notoriedade interessante. Sim. Né? Que nunca me fez perder o ponto central da minha origem. Né? Entender, por exemplo, que eu sou filho de uma mãe que me criou sozinha. Eu preciso entender os meus alunos que também estão nesse quadro. Né? Que fui criado pela minha avó. São muitos, né? Na realidade brasileira. Aquela coisa da avó que cuida, que toma a frente das coisas, né? Que levou muito tempo para eu voltar a ter contato com meu pai, por exemplo, porque ele se separou da minha mãe, eu tinha 4 anos, e aí... Foi resgatar isso tudo. Fui buscar tudo isso. Eu falei, preciso voltar a falar com meu pai. E a própria psicologia deve ter te ajudado a ver. Tem lá salve. Tem umas lacunas aí que eu preciso resolver. Não, o fato de você ter cursado a psicologia e depois a tomada de consciência, né? Preciso olhar isso por um drone, né? Não, eu sempre falava isso. A minha psicóloga ia e falava assim, vamos falar sobre o seu pai. E eu dizia assim, não é o momento. Eu tô focado aqui em terminar minha dissertação, senão eu vou entrar em parafuso. Sim, sim. Aí ela, procrastinando. Organiza sua vida em quadradinhos. Exatamente. Vai chegar o momento da gente resolver isso. Inclusive, Ana, eu volto essa semana, prometo. Né? E aí, o que acontece... Ana vai assistir esse psicóloga fantástica, inclusive. Não, ela vai assistir esse podcast pra ver o quanto de terapia você ainda precisa. Nossa Senhora. Mas aí, isso me prendeu muito, sabe? E aí, foi quando eu vou respirar. E aí, eu falei, vou realmente trabalhar menos, focar mais. Eu já tinha conseguir algumas coisas. Sim. Comprar um carro. Sim. Construir uma casa do zero, assim, do piso ao teto. E aí essas coisas foram me dando... eu falei, potencializando. Pra que tudo isso, né? Mas seria uma ganância muito grande. Aí você vai falar, largou tudo, foi vender miçanga. Não. Eu só pisei um pouquinho no freio. Vende nem um pouco. Mas na batida que eu tava, né, jogar tudo pro alto também era uma loucura. E eu não precisava. Eu gosto muito do que eu faço. Durmo e acordo falando de educação muito bem.
Só que eu percebi ali na minha atuação profissional que eu estava precisando de algumas coisas que me faltavam. Sobretudo conhecimento em legislação. Sobretudo conhecimento sobre práticas pedagógicas. Os professores que mais me enfrentavam, assim, diretamente, na minha atuação como gestor de equipe, eram os professores do curso de pedagogia. Sim. Porque eram professoras mais idosas que diziam assim, esse garoto com 20 e poucos anos não sabe nada sobre educação e tá querendo vir dizer pra gente como conduz as coisas aqui. E aí eu me desafiei a fazer pedagogia. E aí foi quando eu ingressei, aos 20 e pouco, na graduação em pedagogia, na instituição onde eu atuava como coordenador então você acadêmico. era coordenador e aluno na instituição. E aí aconteceu, por exemplo, numa disciplina que eu chamo isso de conflito de interesses gravíssimo. Meu Deus, isso não que era acontece. a metodologia do trabalho acadêmico, que eu era o professor e era aluno. Enfim, uma loucura só. Mas fiz essa graduação em pedagogia, fiz uma especialização em gestão educacional. E, por conta dos interesses em psicologia, fiz uma pós em psicologia também. Depois, antes disso, também fiz em psicopedagogia. Mas tudo psicopedagogia, educação. Sim, tudo imbricado, né? Tudo na mesma linha. Eu sempre busquei observar fenômenos de linguagem. Então, eu nunca larguei a minha área inicial, que é letras, linguística. Então, por exemplo, o meu TCC da gestão educacional foi sobre como a linguagem afetiva pode favorecer o processo de trabalho entre gestores acadêmicos no ensino superior. Linguagem afetiva entre os gestores. Do ensino superior. Que coisa então, assim, linda. eu sempre busquei casal que tinha a ver das áreas. Que você chegou nesse? Isso me interessa. Que carinho muda muita coisa, né? Mas que o carinho, ele precisa ser, de fato, motivado, porque a linguagem mostra traços de ironia. Então, se a gente tentar ser carinhoso sem, de fato, ser... soa como deboche. Soa como deboche e é facilmente interpretado. Sim. Então, eu fiz alguns testes comportamentais em algumas equipes de outras instituições e isso pesava muito negativamente, quando havia um falso carinho. E fiz É pior do que o desprezo, né? E aquele perfil meio agregador, mãezão, paizão, soava muito positivo nas relações interpessoais em algumas outras instituições que eu pesquisei. Então, assim, de fato, carinho, afeto dá toda a diferença. Muda. E assim, as meninas daqui, as professoras, os meninos da pedagogia percebem que eu tomei isso como lema de vida. Sim, você é o cara do afeto. Então, chega alguém, às vezes, muito nervoso, é natural, e eu falo, posso te dar um abraço? Você é o cara do afeto. E, de fato, isso muda. Eu também acredito muito nisso. E nem sabia dessa sua pesquisa. Pelo que eu já li, eu acredito de fato nisso. E aí, você foi pro doutorado. E aí, no doutorado, você tá estudando... O quê? Então, um dos motivos também, eu descobri faz pouco tempo na terapia, de eu não ter emendado mestrado no doutorado, não só por conta dessa coisa de querer viver, foi também o fato de meu orientador bater muito na tecla de que a continuação da minha pesquisa tinha que ser observando o cérebro. E observar o cérebro não era mais psicolinguística, e sim neurociência da linguagem. Sim. As pessoas perguntam por que não fala neurolinguística, né? É porque a palavra neurolinguística, ela acabou se perdendo seu sentido inicial, porque muita gente da área do coaching... Se esvaziando, né? Não que o coaching seja problemático, não é essa pauta que eu tô colocando aqui, mas muita gente começou a usar indiscriminadamente a palavra esvaziou neurolinguística. o sentido... E aí era assim, vamos fazer programação neurolinguística, vamos ensinar você técnicas de... E, na verdade, o que se investiga em neurociência da linguagem é o comportamento dos neurônios e as áreas do cérebro que são correspondentes a funções de linguagem. E aí eu queria, de fato, eu gostei muito do tema, eu terminei a defesa da minha dissertação falando que esse era o meu interesse, e aí, no ano seguinte, eu procuro meu orientador e ele diz assim, você sabe que aqui na UF a gente não tem material para pesquisa em neurociência da linguagem e tudo mais. Eu falei, onde tem, professor? Nos Estados Unidos, você citou tanto o professor Michael Ullman, e eu estava recém-chegado na Secretaria de Estado de Educação, com aquele sonho que eu continuo mantendo de um ensino público de qualidade. Sim, de fazer a diferença lá. De devolver para os meninos o que eu tive. Porque eu sou um filho da escola pública que se deu muito bem pelo que a escola pública fez. Sim, claro. E aí, por exemplo, minha terceira patroa de escola particular é de uma escola aqui próxima a gente, em Santíssimo. Ela me contratou porque eu fui aluno dela no ensino médio. Então, assim, a escola pública me trouxe muitas coisas boas. Sim. Inclusive, minha rede de amigos hoje da vida pessoal são colegas que estudaram comigo no ensino médio, que permanecem essa amizade quase 15 anos depois. E aí eu fiquei
Mas, professor, entrei agora no estado. Ah, pega uma licença. Eu falei, mas eu não posso, tem que esperar 3 anos. Então, daqui a 3 anos você me procura. Mas tudo bem, tá bom. E aí, nesse meio do caminho, muita coisa foi acontecendo. E aí as coisas iam acontecendo e eu cada vez mais preso ao Brasil e às coisas que eu acreditava que me traziam felicidade. Então, a minha família me traz muita felicidade, estar perto deles me traz muita felicidade. Aí minha filhada nasceu, hoje ela vai fazer 15 anos, a Yasmin. Minha outra filhada também nasceu, que faz 15 anos daqui a pouquinho, que é a Ana Luísa. E aí, assim, o que eu faço? Largo todo esse pessoal, não vejo esses nenéns crescendo, vou embora para outro país. E todo mundo falava, minha avó falava muito isso pra mim. Se você for, você não volta. Sim. E eu falava, ai, Deus. E aí decidi não ir. Né? Falei, não vou e tal. E aceitei as consequências disso. Quais foram as consequências? Não ingressar no doutorado. E aí, o que acontece, Kátia? Eu fico esse tempo todo ainda estudando. Eu acho que é uma coisa importante de deixar de ensinamento também para quem estuda para ser professor, né? Dar um tempo para respirar significa estar fazendo uma pós-graduação lato sensu. Porque a pós-graduação lato sensu, ela não exige de você um peso muito grande em relação a conteúdo, em quantidade de aulas, que um curso de graduação exige. E na linha educacional, eu digo que existem 2 momentos dificílimos na vida da pessoa. O primeiro se chama o primeiro ano de escolaridade, seja na educação infantil ou um pouquinho mais à frente. O primeiro ano de escolaridade é desafiador. E o segundo momento que você sente as mesmas aflições, o mesmo frio na barriga, o mesmo desespero... Quando você migra do lato pro senso. Não, é o primeiro momento do ensino superior, da graduação. Sim. Se você perceber, você tem os mesmos medos que você tinha quando você estava ainda aprendendo a ler e escrever. Quando você chega na graduação, é um mundo, assim, muito novo, muito desafiador. É muita coisa. Assim como foi muita coisa lá quando você era criança. Meu Deus, quanta informação. Chega na graduação, é o mesmo efeito. Por isso que a gente lê, às vezes, a Alegoria da Caverna, de Platão, para dizer que a iluminação do conhecimento, às vezes, cega, que a gente volta com medo para a zona de conforto e depois a gente, né, vai criando coragem e vai enfrentando essa luz para aprender. Então, a graduação é um momento muito desafiador, muito pesado. Mas a lato sensu, ela não é. E as pessoas acham que vai ficando cada vez mais complexo, mais difícil. E não é. O curso de mestrado e o curso de doutorado não são complexos do ponto de vista do exercício intelectivo, como as pessoas dizem, né? É muito mais difícil você fazer o primeiro período de uma graduação do que fazer o primeiro ano de um curso de doutorado. Tanto que as matérias do curso de mestrado e do doutorado são as mesmas, né? O aluno escolhe, em relação a um conjunto de disciplinas de uma lista, aquelas que ele quer fazer. Na lato sensu, na pós-graduação especialização, essa que é vendida normalmente no mercado, você faz uma matéria por vez, 2 por vez, às vezes, no máximo 3. É um curso que te exige, do ponto de vista de desespero, né, de angústia, muito menos. Sim. Então, parar e dar um tempo significa, na educação, e acho que em todas as áreas, parar e dar um tempo em assistir podcasts que te possibilitem refletir sobre a sua prática profissional, né? Fazer cursos de pós-graduação lato sensu, participar de palestras, participar de oficinas, não é jogar tudo pro alto, é continuar se especializando. Então, entre o mestrado e o doutorado, eu fiz uma graduação em pedagogia e 3 pós-graduações lato sensu. E o que você está estudando no doutorado? Essa foi a pergunta 10 minutos atrás. Quando aconteceu uma coisa curiosa na minha vida, tem 4 anos, que foi, eu estava trabalhando bastante, ainda não tinha, eu estava melhorando essa régua, mas ainda não tinha melhorado bastante, estava com uma dor nas costas esquisita, e aí eu estava protelando, aí comecei a ter febre, e aí fui pro médico, o médico falou, é só uma infecção urinária, e aí me deu alguns remédios, e a dor continuou, e a febre aumentou, até um dia que eu senti uma dor muito forte. E aí, fui pro hospital e novamente me disseram que o diagnóstico era esse. Aí, por conta própria, eu falei, vou fazer uma tomografia para ver o que é. E aí, descobri que eu tinha uma apendicite que já tinha supurado há muito tempo. E aí, eu tava com um quadro de infecção generalizada. Fui internado, fiquei em coma, fiz 4 cirurgias, fiz ostomia. Levei 1 ano até me recuperar, né? Perdi 25 quilos. Recuperei 35. Agora eu tô na academia, porque eu tenho uma amiga que é professora de educação física, ela me colocou na linha. Muito na linha. Graças a Deus. E aí,
No hospital, eu decidi que eu queria alcançar alguns sonhos que eu não tinha alcançado. E falei, deve ter algum lugar do Brasil que pesquisa neurociência da linguagem do jeito que pesquisam lá nos Estados Unidos. Sim. Coloquei no Google, neurociência da linguagem Brasil. Aí apareceu, professora Aniela Improta, França, trouxe a neurociência da linguagem para o Brasil em 1995, com uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Meu Deus, Rio de Janeiro! E eu não sabia dessa moça. Eu tinha assistido uma palestra com ela em 2012, 2013, sei lá. Fui pra onde? Pro UFRJ? Pro Facebook, né? Sim. Que é onde eu acho as pessoas, esqueceu? Não tinha, ela não tem Facebook. Ai, toma. Aí eu, ai Deus. Aí fui num lugar que eu recomendo também pros alunos, que é a plataforma Lattes, que é o local onde os pesquisadores brasileiros colocam seus currículos. E lá tem um botãozinho assim, contato. Cliquei no botãozinho do contato. O e-mail dela. O e-mail dela, escrevi, professora, fiz, lancei um livro, segue o link do livro, pesquisei tal tema, publiquei tal artigo, sou professor do curso de letras já há alguns anos e blá, blá, blá. Ela respondeu, excelente, venha aqui conhecer o nosso laboratório. E aí eu respondi, não posso porque eu estou internado. Eu ainda estava no hospital. E aí ela disse, fique bem. A gente conversa por videochamada no Skype, a gente fez uma videochamada no Skype, fui liberado do hospital. E aí falei, agora eu vou lá conhecer o laboratório. Aí veio a pandemia. E aí houve o processo seletivo durante a pandemia, né? E aí eu participei da seleção para o UFRJ. Quando você não é aluno de lá de mestrado, você passa por algumas questões que não passaria se fosse. Sim. Então você tem que fazer uma prova escrita, passa por uma entrevista mais rigorosa, tem que fazer as disciplinas do mestrado. Então, além das 5 que eu tive de fazer do doutorado, eu fiz mais outras 5 do mestrado. Enfim, mas foi bacana. E aí, segui lá. E aí, o que eu pesquiso no mestrado? No doutorado, desculpa. O mesmo Present Perfect, mas agora numa perspectiva cerebral. Então, o que eu percebi e quis investigar? Existe um fenômeno que acontece na nossa cabeça, nos neurônios, que é uma precipitação elétrica quando a gente estranha alguma coisa que a gente escuta. Então, se eu falo pra você assim devagarinho, eu ontem comi meias. Quando você escuta meias, você dá uma estranhada e aí você fala assim, ué, como assim meias? Tá comendo meias? Meias. E aí isso gera um sinal elétrico no seu cérebro chamado P600. Em alguns casos, um outro sinal que é o N400. Então, uma ondinha elétrica sobe num exame chamado eletroencefalografia. E aí a gente observa esses sinais elétricos e tenta buscar padrões. Então eu conversei sobre isso com a Aniela. Eu falei, eu acho que tem algum padrão diferente quando o brasileiro escuta alguma coisa no Present Perfect. Porque se no mestrado eu descobri que ele tem um comportamento diferente do nativo, então provavelmente ele vai ter um sinal elétrico de estranhamento diante desses casos. Aí ela falou assim, legal, só que isso é teoria de aspecto. Teoria de aspecto é uma coisa estudada na gramática. Então, você procura a maior autoridade aqui da UFRJ em teoria de aspecto, é a professora Adriana Leitão. Procurei, maravilhosa, moradora aqui do Jabur. Zona Oeste. Conhece aqui a nossa Zona Oeste, e aí não mora mais, foi morar lá pra perto da UFRJ, mas conhece aqui a nossa região, conhece a faculdade que eu trabalhava e tudo mais. E aí me acolheu assim que nem mãezona. E aí começou a me dar uma fundamentação muito boa em teoria de aspecto, que foi uma coisa que eu não estudei no mestrado. E aí tenho 2 orientadoras, a Adriana e a Aniela. Uma mais para gramática e uma mais para neurociência. E aí hoje eu pesquiso. Não só como brasileiro demonstra estranhamento diante de estruturas de Present Perfect por meio de seus sinais elétricos, mas como norte-americanos estranham quando brasileiros usam estruturas de perfect no nosso português, que para eles não fazem sentido nenhum. Por exemplo, quando eu falo assim, essa semana eu tô trabalhando demais. Estou trabalhando demais. Essa semana não faz sentido quando você constrói isso em inglês. Porque em inglês a gente usa o termo as particípio. Eu tenho trabalhado muito essa semana. Que em português é aceito de boa também, mas que em inglês fica esquisito. Né? E aí, esses estranhamentos estão sendo comparados para tentar se montar dentro do que a gente chama de cartografia, uma cartografia sintática que mostre para as pessoas que o aspecto ele varia entre línguas, isso é uma descoberta interessante, e que não só varia entre línguas, mas que também existem fatores de eletrofisiologia que poderiam ser estudados por professores de inglês para facilitar o aprendizado de alguns fenômenos. Esse estudo... Ai, gente, estuda aí pra ensinar inglês pra gente. Então, esse estudo tá sendo tão legal que
faz mais ou menos 6 meses, um curso de inglês aí, que eu não posso ter um contrato de confidencialidade, me convidou para discutir em neurociência como reformular o material. Então, hoje, daqui a pouco tá saindo aí no mercado um curso de idiomas novo, com um apelo da neurociência para transformar essas dificuldades de aprendizagem que existem nas pessoas. Sim. Né? Então, assim, é um campo da minha vida que me completa muito. Assim como, e aí essa é a coisa, a pedagogia também me completa muito. Então, por um lado da minha vida, eu sou neurocientista da linguagem, linguista, pesquiso inglês, sou professor de inglês. Hoje, nem dou mais aula de inglês, né? Eu trabalhei muitos cursos e acabei saindo por conta do ensino superior. E era professor de inglês de escola, e a minha escola deixou de existir, que era o Colégio MV1 Total, né? Trabalhei por muitos anos no MV1. Com preparação para vestibular, para vestibular focado em inglês, e acabou, né? A escola deixou de existir. E era professor de inglês da Secretaria de Estado de Educação. Mas houve uma reforma do ensino médio. Sim. Ai. E nessa reforma, o inglês saiu das grades. Para outra... Inclusive, pra outro podcast. Tem que fazer um podcast grandalhão sobre isso. Sobre reforma do ensino médio. Assim como eu, que deixo de dar aula de inglês e passo a dar aula de uma disciplina chamada Projeto de Vida, tem uma amiga minha muito próxima, professora de Educação Física, que também deixa de dar aula de Educação Física. Tenho mais tempo. E dá qual disciplina? Física. Um monte. Aqueles itinerários formativos que a gente sabe que não foi preparado de uma forma bacana, não preparou a gente, enfim, difícil. Vitor, e aí você chega aqui, depois desse rolezão todo, durante o doutorado, você chega aqui na Unisão José, para o curso de pedagogia e também para as licenciaturas, e dá uma revolucionada aí com essa pegada, com toda essa bagagem do estudo de gestão, do estudo da própria pedagogia, da própria psicologia, porque a gente percebe, fica muito nítido pra gente, que tá tudo imbricado, né? No seu fazer profissional, você tá narrando aí, eu consigo enxergar traços de toda essa, do quanto você recruta esses conhecimentos no seu fazer. Fica muito nítido assim pra mim. E aí você dá uma repaginada, né? Coloca, em pouco tempo, coloca a sua cara aqui nesse curso. E aí, Vitor, durante o semestre passado, um professor nosso aqui, da instituição, eu dou uma disciplina para o curso de pedagogia, e aí durante o semestre eu tinha programado de um professor nosso dar uma formação lá para a turma, bem grande, lá na sala do nosso laboratório de prática corporal. E aí, no final da formação, você fala uma coisa muito interessante. Você fala assim para os estudantes todos, olha, falou do conhecimento todo que o professor transmitiu, você falou, olha, muito importante um professor de criança, que trabalha com crianças, por opção gosta de trabalhar com crianças, e um professor heterossexual, e que desmistifica essa questão da figura feminina, da figura materna no trabalho com crianças. E aí, assim, eu queria te fazer essa pergunta, a gente não chegou aqui em algum momento, em todo esse seu percurso, né, profissional, acadêmico, a questão da sexualidade foi uma questão? Você é um homem gay, você fala isso sem nenhuma dificuldade. Isso em algum momento foi uma questão? Pergunta muito boa. O meu companheiro, Fábio, né, inclusive da editora Ascensão, que é por onde os 2 livros que publiquei saíram, ele percebe mais essas coisas, porque a maneira como ele lidou com a homossexualidade dele foi muito diferente da maneira como eu lidei. Então, na verdade, eu nunca fui de dar trela para perguntas que eram descabidas. Quando eu confio demais... Sobre a sua vida pessoal. Sobre minha vida pessoal. Então, quando eu confio demais e lido bem com uma amizade, eu tenho uma amiga aqui na minha frente, a gente fala de tudo da vida. Sim. Mas quando a pessoa não faz parte de um círculo de confiança, ela não precisa saber detalhes da minha vida. E aí eu tenho uma técnica muito boa, que eu ensino até para os meninos do nosso curso, os nossos 8 meninos da pedagogia, no meio desse mar de 203 meninas, né? Nossos 8 meninos da pedagogia, que toda vez que te perguntarem alguma coisa que não faz sentido responder,
fica em silêncio olhando pra pessoa. A pessoa fica muito constrangida. Fica constrangida. Então, me pergunta uma coisa que eu não quero, eu olho pra pessoa e fico olhando, assim, durante um tempo. O silêncio deixa a pessoa muito nervosa. Sim. Então, assim, eu não consigo perceber, por não dar abertura às pessoas, comentários homofóbicos em minha relação, especificamente. Então, eu não percebi isso no ensino médio, né? Eu não percebi isso na chegada ao ensino superior, mas acho, inclusive, que o percurso formativo tinha, né, um traço de muitos colegas gays também, né? Então, talvez haja uma rede de proteção e uma bolha. Então, é importante entender que eu fiz parte de uma bolha e, por isso, não entendo atos de homofobia no meu percurso. Sim. Mas, paralelamente, eu preciso entender que isso não invalida a história dos outros, pelo né? contrário, que fora dessa bolha existe uma violência muito declarada. Né? Mas eu acho que me posicionar profissionalmente, eu acho que eu até me cobro demais em relação a isso, né? Em garantir que eu tenha uma formação de excelência, em garantir que eu desenvolva um trabalho que atenda às necessidades de quem me contratou, né? E também de quem lida com o meu serviço, que são os alunos, me fez ser muito resguardado em relação a essas coisas. Então, separar as caixinhas da vida pessoal e da vida profissional. E nunca houve estranhamento e, assim, como eu disse, eu tenho minha família como um tesouro, porque nunca houve problema de essa aqui é minha namorada, e depois esse aqui é meu namorado, e essa voltou a ser minha namorada, e esse é meu namorado de novo, né? Porque hoje, socialmente, me entendo como um homem gay, porque sou um homem casado com um homem e a gente vai ficar assim pra sempre. Olha que voto aí. Agora tá definido. Né? Tá no podcast da Uni São José, não tem como mais voltar atrás. E aí é um amor pra sempre. Então, hoje me entendo assim, mas já fui um homem bissexual. Né? Então, tive relacionamentos com meninas e com meninos, e isso nunca fez muita diferença na minha bolha. Nas pessoas com as quais eu me correspondo. E eu acho que esse é o ponto importante. Escolher quem faz parte da nossa vida. Né? Porque se existe uma pessoa da minha vida que é preconceituosa, ela não deve fazer parte dela. Né? Então, eu acho que naturalmente eu fui me afastando e não percebi. Talvez o processo terapêutico desde a infância te ajudou a organizar isso bem aí na sua cabeça. Nunca percebi e assim aí eu fiquei claramente. Fiquei muito além... não fiquei surpresa porque eu não esperava menos de você, mas de você tratar com naturalidade isso ali com os alunos e muito legal, né? Porque não pode, não pode ser assim. Eu sei que o coordenador do curso de pedagogia é gay, mas é uma coisa assim, deixa ele ali no canto dele. Ao mesmo ponto que eu não posso falar o coordenador de pedagogia é gay e todas as aulas dele, palestras dele e eventos do curso são ligados à bandeira LGBTQIAP+. PN+. Né? Então, assim, são frentes. A gente tem momentos de discussão antropológica sobre isso que são importantes para a formação do professor. Né? Como outras questões, como o meio ambiente são importantes, como corporidade é importante, como autorregulação, autoaceitação é importante, como tantas outras coisas são importantes de discussão. Mas cada coisa com seu espaço. E eu acho que a naturalidade de tratar determinadas questões são importantes. Isso, também acho. Na aula de neurociência, que a gente teve agora esse semestre, muitas coisas brotavam. E era muito natural, por exemplo, uma moça, um rapaz falar de algum trauma que teve e todo mundo conversar. E aí, qual é o neurotransmissor que foi liberado numa situação como essa? Alguém narrar, por exemplo, um quadro de violência sexual, alguma coisa desse tipo, com naturalidade. Esse é o foco, né? Eu acho que a gente tem que tentar naturalizar essas discussões de modo a... não transformar isso num... tabu. Isso. Eu acho que a gente tem que acabar com tabus. Que não pode ser tratado. E aí você chega aqui no São José. Eu queria te fazer uma pergunta especificamente assim sobre os cursos, né? Hoje você tem o curso de pedagogia, né? Eu acho que de todos os que você coordena, é o único que tem que está nessas duas modalidades, né? Isso. Tanto no presencial quanto no EAD. E aí eu queria que você dissesse pra gente assim, quais são os diferenciais, né? Não uma diferença de um para o outro, mas os diferenciais tanto do curso de pedagogia presencial aqui da São José que você coordena, como do curso de pedagogia EAD. Perfeito. Primeiramente, é fundamental a gente entender
que aqui na Uni São José eu fiquei muito surpreso. Eu já coordeno e coordenei muitas instituições de ensino superior aqui da região. O quanto a EAD aqui é gostosa. É de verdade, né? É bem estruturada. É nos padrões dos primeiros estudos em educação à distância lá dos anos 80, 90, quando se desenhou um modelo de educação híbrida, né? Ali já tinha uma discussão sobre isso. E aí, por exemplo, eu tenho uma pedagogia presencial e tenho uma pedagogia EAD que conversa. Então, como que as minhas estudantes de pedagogia são, ou os meus meninos da pedagogia se comportam ou se relacionam? Num grupo só. Então, a gente tem um grupão do curso de pedagogia, que é o grupo da Atlética. Sim. Né? E aí, quem a gente tem no grupo da Atlética? A gente tem dentro da Atlética. A Atlética é a associação do curso, né? São os alunos que dão movimento, são os alunos que participam Promovem, que pensam. Isso aí. Tem gente da EAD, tem gente do presencial, não tem essa diferença. Né? Os eventos do curso. Existe um calendário de ações do curso. Né? Aí a gente tem um monte. O dia do pedagogo. A gente faz semestralmente um workshop de primeiros socorros, em função da Lei Lucas. Né? Normalmente as escolas exigem do professor periodicamente esse certificado. Então a gente fornece o curso gratuitamente para os nossos estudantes. Quem participa do curso? Os alunos de presencial, os alunos da EAD. Aí na EAD a gente tem muito o quê? Live, eventos online. Quem participa? Os alunos da EAD, os alunos do presencial. Então, assim, eu trato o curso de pedagogia como o curso de pedagogia. Sim, não são... Alguns estão numa sala de aula física e alguns estão numa sala de aula presencial. O professor Saulo, que é o nosso coordenador da EAD, ele fala disso, inclusive, num artigo publicado no blog aqui da Uni São José. Que ele fala que a diferença do EAD presencial é só a sala de aula. Sim. Uma sala de aula é virtual e a outra sala de aula é presencial. Em relação ao nosso curso presencial, acho que a gente conta com um time muito bom. Né? Então, a gente tem um time composto por, eu digo que são os fósseis da educação, porque fazem parte da história da educação local. E aí, quando a gente brinca assim, é porque são professores que têm uma experiência muito grande. Larga, né? Certa vez, a professora Nacira, que trabalha com disciplinas da área da inclusão, por exemplo, disse numa aula assim, nos últimos 45 anos de experiência na educação que eu tenho, e aí as alunas começaram a fazer conta. Como assim 45 anos? A gente tem a professora Norma, que é uma professora assim, muito carinhosa, afetuosa nas palavras com os alunos, que já está aí há muitos anos, desde o primeiro semestre de criação do curso de pedagogia aqui na instituição. Né? Então, você tem a professora Solange, que é muito espivitada, muito dinâmica, inclusive está viajando com os estudantes no projeto Rondon. Né? É um projeto aqui muito legal, que no Rio de Janeiro, a Uni São José é reconhecidíssima, né, por conta do desenvolvimento desse projeto. Está viajando com os estudantes. Então, a gente tem uma equipe de professores assim, que faz valer. Né? Na questão da inovação, tem a professora Rosemary, que trabalha com metodologias ativas, foi sua professora. Então, assim, Beijo, é um Rose. pessoal muito qualificado, muito bem preparado, articulado. Tem a professora Vera, que traz aquela roupagem da questão da formação mais antropológica, mais epistemológica do pedagogo. E nem assim tem aulas chatas, porque normalmente quem dá aula dessas disciplinas mais teóricas é dito como professor que dá aula de aulas chatas, e pelo contrário, ela é muito dinâmica. Você abre a porta da sala da professora Vera, um dia os alunos estão em fileira, outro dia eles estão em círculo, um dia tá todo mundo em pé, um dia tá todo mundo dramatizando alguma coisa. Essas são diferenciais importantes. E pro lado da EAD, é o contrário. Você tem uma equipe com uma jovialidade muito grande, mas que também tem uma experiência enorme. Muito antenada, né? Antenadíssima. E aí você ganha uma vantagem que é estar 24 horas em contato com o professor. Nesse módulo, a professora Glenda está trabalhando com os estudantes como tutora, e é muito engraçado que às vezes eu tô lá no grupo 2 da manhã, por acaso, alguém fala assim, não tô conseguindo, ela aparece lá feito um fantasma, assim, puf, e traz toda uma explicação. A gente tem uma EAD que tem aulas síncronas, isso aí é um diferencial em qualquer, de longe de qualquer instituição. Sim, é verdade. Então, de 15 em 15 dias tem aula ao vivo, né? E a professora tá lá explicando o conteúdo, interagindo com os alunos. A gente tem muita atividade de campo, estágio desde o começo, tem professor de estágio. Tem uma professora orientadora de estágio, isso é um diferencial importante desde o primeiro período.
Isso é importante. Então, é uma professora que fala assim, Vitor, eu tenho muita dificuldade de organizar meu horário, porque eu trabalho de segunda a sexta, manhã e tarde, como é que eu vou fazer para fazer estágio? Eu digo, senta com a professora que ela vai organizar. E aí, organiza-se um plano de estágio junto com o aluno, seja do EAD, seja do presencial. E o pessoal da EAD vai andando junto na formação pedagógica. Então, o pessoal do curso de História e Matemática, que são os outros 2 cursos que a gente tem aqui na educação à distância, eles vão, com a formação pedagógica, andando juntinho com o pessoal de Pedagogia, e no final do curso abre-se, o pessoal da Pedagogia vai se especializar em campos da Pedagogia, e o pessoal de História e Matemática vão para esse caminho. Só que antes disso, a gente já vai pincelando na formação deles coisas interessantes. Então, por exemplo, a gente recebeu um pesquisador da UF recentemente, para falar dos impactos sociais da história da Ucrânia. Na época que eclodiu a questão da Ucrânia, da guerra nas redes sociais e nas mídias. A gente teve vai ter na semana, sem ser a próxima, a outra seguinte, um professor... Talvez na semana que vai ao ar esse podcast. É verdade. Um encontro presencial com o professor Fidelis, que é um professor de preparação para concurso, falando sobre matemática prática, que é para o pessoal da matemática. Então, assim, a gente faz muita coisa. Mas quando você fala assim, você trouxe uma nova cara ao curso e tudo mais, na verdade, eu trouxe um novo ouvido para o curso. Porque eu escutava o que os professores e os alunos traziam e executava. E aqui na São José a gente tem muita liberdade como coordenador, né, Kátia? A gente consegue, de fato, o aluno traz uma sugestão, a gente propõe ao nosso diretor e o nosso diretor leva a reitoria executa. A gente não tem dificuldade de executar os nossos projetos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está um tempo estudando o funcionamento do cérebro, estudando os processos neuroquímicos e etc., tudo associado à educação. E a gente percebe, Vitor, uma diferença, e aí eu não estou fazendo nenhum juízo de valor se é melhor ou pior, uma diferença nos nossos alunos, né? Eu também já estou um tempo aí trabalhando na educação, em todos os níveis, né? Na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e no ensino superior. E a gente percebe uma diferença na aquisição do aprendizagem, na formulação de ideias, na maneira inclusive na inteligência emocional, na maneira de lidar com os conflitos. Lá nesses estudos aí, nessas disciplinas aí que você fez, tem alguma explicação neuroquímica ou neurocientífica para essa mudança desse funcionamento do cérebro? E aí, dentro da mesma pergunta, tem associação com isso aqui? Com tecnologia, com rede social, com superexposição, com com uma facilidade muito grande de informação? Olha, eu passei agora no finalzinho do semestre um episódio de uma série chamada Explicando a Mente para os meus alunos da pedagogia. Tem na Netflix. Já vi. E aí tem um episódio chamado Foco. A gente estava discutindo neurociência da atenção, né? E aí eu passei esse episódio pra gente discutir alguns pontos ali. Esse episódio chamado Foco explica exatamente o ponto que você coloca. A gente está vivendo uma época em que nunca houve isso na história da humanidade, de dividir a atenção em muitas frentes ao mesmo tempo. E isso está gerando, a longo prazo, comportamentos muito diferentes do que se via na sociedade há 5, 10 anos. Então, naturalmente, existe um fenômeno interessante acontecendo aí. O que é que se tem de dados sobre isso? Pouquíssima coisa. Ou quase nada. Por quê? Como que eu vou estudar esses impactos se esses impactos começam a acontecer nos últimos 3, 4 anos? Então, nenhum doutorado se fez ainda ao redor desse assunto. A gente tem hipóteses sobre essa fenomenologia. Hipóteses que são: o excesso de estímulos confunde e torna a mente humana mais cansada e suscetível a frustrações com mais facilidade. São hipóteses. Tem estudos mais recentes sobre o tema? Tem, que estão em andamento. Tem muita gente pesquisando sobre o tema. O pessoal de Harvard está muito dedicado a pesquisar sobre isso. Mas a gente não tem conclusões taxativas sobre essa hipótese. Na neurociência raiz, a gente tem dados lá sobre a especialização do córtex pré-frontal. Essa parte da frente da nossa cabeça, ela é muito... dói, a parte que dói. Ela é muito característica da humanidade. E ela tá num processo de evolução, aí Darwin explica isso, né? Ela tá num processo de evolução que
E a atividade cerebral, no que tange a eletricidade dos neurônios, está muito explícita nessa área como nunca esteve antes. E quais são os efeitos disso? O excesso de atividade elétrica em uma área específica do cérebro e não em outras, pode causar alguns efeitos, como a desatenção mais atenuada, né? Ou, quer dizer, mais explícita, a redução de atenção no campo da audição, a dificuldade para lateralidade. Você da psicomotricidade já deve ter percebido que os alunos estão muito desequilibrados, assim, em atividades que eram muito comuns. Anda num pé só, né? Gira 3 vezes. Sem consciência dos gestos. Isso. Isso é em função de não ser harmônico, né? O processo neuronal não tem sido harmônico. Efeitos a gente ainda não tem dados específicos, mas hipóteses a gente já tem essas que a gente está discutindo aqui. As telas, de fato, causam um excesso de informação que talvez nosso cérebro não esteja pronto para tal. Preparado para essa conversa. Vitor, o que é sucesso para você? Sucesso é ficar leve, se sentir bem, né? Saber que você está indo no caminho certo, fazendo o que você espera fazer, o que você espera fazer sobre si e aquilo esteja dando resultados. Me fala um filme. Um monte, mas eu vou eu falar só quero um filme que me marca. Eu sou professor raiz, eu gosto da educação, como eu disse, né? Tudo tem a ver com educação. Então, o filme que eu, querendo ser professor na infância, sou marcado por Matilda. Tava assistindo com a minha filha esses dias. É maravilhoso. E Matilda me explica muito, né? Porque é uma menina que pensa diferente, pula série nas escolas e tal. E quando eu me torno adulto, os escritores da liberdade, né? É um filme, assim, muito marcante. Toda vez que um professor de escola pública... Era um... E é só esse. Toda vez que um professor de escola pública fica desmotivado em relação à sua prática, ele tem que assistir Escritores da Liberdade para dar um up novamente. Um livro. O meu, Present Perfect. Não vale o seu. O do meu esposo, Com Amor Clara. E aí, o Com Amor Clara é um livro que eu recomendo de fato, porque ajuda pessoas em processo de luto. Então, ele foi escrito pelo Fábio, assim, de uma vez só, vrum, e foi revisado por mim com um aparato de conhecimento em neurociência e psicologia. Então, assim, os gatilhos que poderiam existir, que fariam mal à pessoa, foram tirados ali na edição. Foi limpando. Então, é um livro que dá uma respirada muito boa, e a Clara conversa com a mãe falecida por meio de cartas, mas não é um livro espírita. Ela conversa porque a terapeuta dela diz pra ela que o melhor caminho é escrever uma carta pra mãe todo dia, e ela vai contando conforme a vida vai evoluindo, e você vai vendo esses altos e baixos da Clara. Me fala um personagem da história que você admira muito, ou que se eu pudesse dar um abraço nele, dizer, cara, você foi assim... muito fera. Cara, eu acho que uma pessoa que tem um discurso muito importante, tá viva e tá aí entre a gente, é a Viola Davis. Eu sei que você gosta muito dela também. E eu acho que tem toda vez que ela recebe um prêmio, alguma coisa, ela fala coisas que fazem muito bem para as pessoas, né? E eu acho que esse é o ponto central. Falar coisas que façam bem ao outro. Eu levo isso como slogan aí pra vida toda. Você faz isso muito bem. Vitor, obrigada. De Obrigada. nada. Eu terminando. Olha, chorona. Eu acho que a gente ganha muito, a instituição ganha muito, né? Os seus alunos ganham muito de tê-lo aqui com toda essa bagagem, com toda essa história. A São José você agrega, né, a instituição. Eu queria que você deixasse aí um recado para os seus meninos e meninas do seu curso. Deixasse aí sua mensagem para eles. Se quiser olhar para a câmera. Gente, assim, muito resumidamente, eu falo de vez em quando isso para as turmas, talvez alguns aqui já tenham escutado, né? Tem um filósofo chamado Zaratustra, né, que diz assim: leve o tempo que for necessário para escolher o que você quer fazer da sua vida. Quando encontrar, não desista ante a nenhum pretexto, pois não deixará de existir aquele que queira lhe dissuadir. Então, como eu disse ainda há pouco, meu slogan é falar coisas que façam bem a outra pessoa e que façam a pessoa elevar. Eu nunca vou tecer críticas negativas sobre os desejos de cada um aqui dentro dos nossos cursos. Mas tem gente que fala, tem gente que diz,
Tem gente que desmotiva a gente todo momento. E eu acho que não são esses discursos que vocês têm que levar para a vida de vocês. Eu acho que vocês todos aqui chegam com sonhos e a gente tá de mão dada assim muito junto para levar esses sonhos para frente. E se alguém tropeçar pelo meio do caminho, a gente puxa, né? Ninguém larga a mão de ninguém, ninguém desiste dos objetivos, ninguém desiste dos sonhos. E pedagogia é um curso generalista. Então, eu acho que todo mundo tem que fazer pedagogia. Porque é um curso transformador. Ensina a gente um pouco sobre amor, ensina um pouco a gente sobre afeto. Ser professor é isso. Então, eu acho que vocês nunca podem perder o amor nas palavras e nunca podem se ofender diante de coisas que pessoas que não tenham alcançado o nível de evolução de vocês tenham alcançado, né? Busquem a felicidade. Eu acho que essa é a maior mensagem. Que bonito, que bonito. Muito obrigada a você que chegou até aqui nesse podcast. Convido você, como já falei lá no início, que assista os nossos outros episódios, deixa a sua sugestão, deixa lá a sua mensagem. Tudo, eu vou pedir ao professor Vitor para mandar dos links de textos, sugestões, de tudo isso que você disse aqui, dos autores. As referências. As referências. Podcast com referência muito universitária mesmo, né? E aí a gente vai pedir à equipe para tentar colocar isso lá. Tem como? Nas descrições. Vamos descobrir se qualquer dá pra coisa colocar. É só me chamar também. Qualquer coisa, professor Vitor, fala seu arroba no Instagram. Adivinha. @professor Victor Ramos. Victor, né? Victor com C. E professor por extenso. Professor Victor Ramos. Deixa lá seu recadinho lá, professor Vitor vai responder você. Muito obrigada por você chegou até aqui. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.